Amigo ouvinte da Santa Palavra de Deus, estamos iniciando mais uma aula da EBD, a lição 4, a estrutura da Bíblia, primeiro trimestre de 2022. Estamos iniciando essa aula de hoje, agradecendo a Deus as bênçãos recebidas, depois de estar aqui falando um pouco para os irmãos e aprendendo um pouco também da santa e gloriosa palavra de Deus. Nosso textuário de hoje diz que disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Está em Lucas, capítulo 24, e versículo 44. A nossa verdade prática, da nossa revista bíblica, da nossa escola dominical, das Assembleias de Deus do Brasil, a nossa fica na rua Pastor Anísio, no bairro de Jardim Alvorada. A verdade prática nos diz: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Caro aluno, durante a semana temos feito a leitura bíblica de segunda a sexta a sábado. Segunda-feira lemos em Apocalipse: nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas, aquelas que são verdadeiramente fiéis, autênticas, que foram escolhidas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. É um recado de Deus aos homens. Nada pode ser mudado, é imutável. Na terça, Romanos capítulo 1, versos 2. Os textos inspirados são chamados de Santas Escrituras. O próprio Jesus comentou a veracidade deste livro santo. Na quarta, Juízes capítulo 3 e versos 4, o Antigo Testamento é dotado de veracidade e de autoridade. Todos podemos confiar, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Na quinta-feira, temos lido 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 a 13, os livros inspirados e autorizados são chamados de canônicos. Na sexta-feira, Efésios capítulo 2, 22, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos. Desde o início da igreja, esses livros são realmente sagrados para o povo de Deus. E no sábado, Mateus capítulo 24 e verso 5, a palavra de Deus é atemporal e imutável. Ela não tem tempo. Ela foi do passado, está no presente e vai ser no futuro, e não pode ser mudado, porque é o recado de Deus aos homens, e ela é fiel e verdadeira. A nossa leitura em classe, vamos ler em Lucas capítulo 24 e versos 44 a 49. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Jesus falando antes de partir para se encontrar com o Pai. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes:
Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o evangelho e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, a cidade santa. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. É o Espírito Santo, Consolador, aquele que veio nos ensinar, veio converter as almas. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Foi a recomendação final dada pelo Divino Mestre. Meus amigos, meus irmãos, caros alunos, a introdução da nossa lição de hoje é importante lembrar. Conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Memorizar as Escrituras e amá-las não são opções excludentes. Muito pelo contrário, os antigos decoravam as Escrituras porque a amavam. Inclusive a etimologia da palavra decorar tem como fonte a palavra coração. Por isso, a importância de conhecer a estrutura do livro que amamos. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Agora vamos entrar na nossa introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período de aproximadamente 1.600 anos, por 40 homens de estrutura inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros e a canonicidade e as particularidades dos testemunhos são importantes para compreendermos o valor do Santo Livro de Deus. A palavra-chave da nossa lição é estrutura. Bendito seja Deus. O primeiro tópico da nossa lição nos diz como a Bíblia está organizada. Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia do livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, a Bíblia. Os livros, bendito seja Deus, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. É um recado de Deus aos homens. O Senhor sempre procurou se aproximar do homem. Ele não quer se afastar do homem. Ele quer estar ao lado dele, orientando, como foi no começo, no tempo de Adão e Eva. Estavam no paraíso e eles falavam diretamente com o Pai e expunha os seus sentimentos de gratidão, de afeto e de fé. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados formam um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo, apóstolo, de as Santas Escrituras. Romanos, capítulo 1, e versos 2. A segunda parte diz, cânon da Bíblia. A expressão cânon
procede do hebraico kené, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente ao grego é canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade bendita. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das Escrituras Sagradas. Está em Apocalipse. A terceira parte diz: os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é tradução da palavra grega diatek e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto com Deus, com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Bendito seja Deus. A lei, os profetas e os salmos formam as Escrituras, o livro santo de Deus. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras Sagradas. 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Bendito seja Deus. O resumo do tópico 1 nos diz: a Bíblia divide-se em dois testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamentos. Existem algumas particularidades da Bíblia que precisamos conhecer. Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita duas vezes. O Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Nathan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor da cidade de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia, que chamava-se Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos, em 1555. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O número de palavras de Deus, porém a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados mormente. Em Esther, há na Bíblia 8.000 menções do diabo sob seus vários nomes. Através da Bíblia dos séculos, a história é a formação dos livros. Bendito seja Deus. Agora, ampliando o conhecimento, vamos falar de estrutura.
Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois, que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividida em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus, num período de 1.600 anos aproximadamente, e por cerca de 40 homens, os quais escreveram em épocas diferentes e em lugares diferentes. Amplie mais o seu conhecimento, meu prezado amigo. O segundo tópico da nossa lição nos fala o Antigo Testamento. Vamos falar do Antigo Testamento. A fé. Os livros do Antigo Testamento, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Pentateuco é o livro da lei, constituído por 5 livros de Gênesis a Deuteronômio, possivelmente escrito por Moisés. Históricos, formado por 12 livros de Josué a Esther. Poéticos, composto de 5 livros de Jó a Cantares de Salomão. E proféticos, que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida. A lei A, os profetas B e os salmos C. Salmos e escritos. Está escrito em Lucas, capítulo 24 e versos 44. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para nós, os cristãos. A segunda parte nos diz: a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber: A inspiração divina, que atesta que o livro é inspirado pelo Espírito Santo. B, reconhecimento do povo de Deus, que atesta que o livro é aceito como autêntico por seus primeiros leitores. C, preservação pelo povo de Deus, que atesta que o livro era conservado como palavra de Deus. E, finalmente, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de ampla autoridade. A parte 3 nos diz particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraicos, chamado na Bíblia de língua canaã. Está escrito em Isaías, capítulo 19, versículo 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Gênesis, capítulo 31, verso 47. O último livro canônico foi do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pôde ser acrescentado ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Glaser, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. O resumo do segundo tópico nos diz: os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos
e proféticos. Bendito seja Deus. Agora vamos para o terceiro tópico, o Novo Testamento. Agora vamos falar do livro mais recente, de 2000 anos para cá, de Cristo para cá. Cristo, que dividiu as águas do tempo. Antes de Cristo e depois de Cristo se fala a história geral. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram escritos pela igreja após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, estão classificados em 4 grupos principais. Os livros do Novo Testamento. A. Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. B. Histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. C. Epístolas, que se subdivide em epístolas paulinas, com 13 cartas de Romanos a Filemon. As epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus e Judas, e D. Revelação, que é o livro de Apocalipse, constituída pelo livro do mesmo nome. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 a 13. A parte 2 do terceiro tópico nos diz canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinaram o cânon do artigo, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início dos escritos falsos, foram refutados pela Igreja. Segundo a Tessalonicenses, no capítulo 2 e versos 15. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios, capítulo 2 e versículo 20. A terceira parte do terceiro tópico nos diz particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente para toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Atos, capítulo 19, versos 10. Algumas expressões, como redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, citaremos Talita Cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. Marcos 5,41. Abba, Pai. Literalmente, Pai, Pai, meu Pai. Marcos 14,36. Eloi, Eloi, lama sabachthani. E quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Marcos 15,34. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século. O último livro é o de Apocalipse, de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento
também foi dividido em versículos. O resumo do terceiro tópico nos ensina os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, histórico, epístolas e revelação, que é o livro de Apocalipse. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, vamos partir para a conclusão da nossa aula de hoje. O conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus, o Pai. Agora vamos aproveitar para revisar um pouco o conteúdo. Como o termo cânon é empregado em teologia, é a pergunta. Na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. 2. Qual é o sentido do termo testamento? É a pergunta. Resposta. Tem o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. 3. Classifique os livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está classificado em Pentateuco, que é o livro da lei, histórico, poéticos e proféticos. 4. Classifique os livros do Novo Testamento. O Novo Testamento está classificado em evangelhos, histórico, epístolas, paulinas e as outras. E a revelação, como disse, é o livro de Apocalipse. Em que língua o Novo Testamento foi escrito? A resposta está em grego e koiné. Grego, koiné. Meus queridos alunos, amigos, ouvintes da Santa Palavra de Deus, estamos terminando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. A nossa fica ali na Rua Pastor Anísio, no bairro de Jardim Alvorada. Queremos agradecer a todos pela atenção, que Deus nos abençoe neste dia e nos dê uma semana de muita paz, de muito sossego, de muita alegria e de realizações. Amém.